Vocês viviam me perguntando desde que começamos a nova saga de Toph. Jeter, cadê o Choshu? Cadê o Yushiki Takashi? Cadê os amigos do Kibo? E hoje é dia de muitas dessas perguntas serem respondidas para vocês. Mas antes, uma breve recapitulação para quem não se lembra. No vídeo anterior de Toph, vimos Kibo entrar em um bairro de periferia em Nova York. Lá ele foi perseguido por vagabundos armados. E enquanto virava uma rua, um carro apareceu na sua frente e simplesmente disparou na direção da sua cabeça. Kibo supostamente foi baleado na região e desmaiou. Mas ao acordar, ele viu o Choshu e o vídeo de hoje começa com o retorno desse personagem incrível que dizia: já faz um bom tempo, Kibo. Kibo se levantava feliz e Choshu pontuava: mas você tem sorte em meio a todo o seu azar. Você é um cara de muita sorte. É inacreditável que ainda esteja vivo. Kibo passava a mão na cabeça e dizia: ah, é verdade, né? Entrávamos num flashback, mais especificamente na hora do disparo. Quando Kibo seria pego na cabeça, ele abaixava e desviava do tiro. Em seguida, caía de nuca contra o solo. Na mesma hora, um tiroteio começava e Choshu contava: por uma infeliz coincidência, você se viu no meio de uma guerra de gangues. Perdeu a consciência ao cair de cabeça no solo, em meio a esse terrível tiroteio entre as duas gangues. Dezenas, centenas de balas passaram zumbindo bem em cima da sua cabeça. Nos era mostrado o tiroteio entre as duas gangues. De fato, os tiros passavam por cima de Kibo, suas malas eram alvejadas e voltávamos pro presente, onde Kibo olhava as malas todas furadas, ele tirava as faixas de sua cabeça e via que ele estava sem cabelo na região onde o tiro passou, e ele comentava: Eu realmente sou um cara de sorte, como você disse, mas como é que eu vim parar aqui desse jeito? Choshu respondia: foi um taxista que tinha meu endereço e te trouxe aqui. Kibo comentava: ah, deve ser o Bob. Choshu pontuava: isso mesmo, deve ser esse Bob. Kibo comentava: mas bem, eu jamais imaginaria que você, Choshu, pudesse ter um dojo aqui em Nova York. Choshu respondia: claro, não é o lugar mais tranquilo do mundo, mas o aluguel é bem barato. No entanto, administrar um dojo não é tão fácil. Eu não ensino apenas como lutar, também dou aulas de caligrafia, bonsai, zen, mangá, cosplay, enfim, toda a cultura japonesa. Kibo comentava: mangá e cosplay, que legal! Ali tá escrito que você ensina Yakaniko, certo? Olha, você poderia ensinar algo japonês muito mais interessante, certo? Choshu pontuava: tem quem quer aprender. Sabe, coisas estranhas acontecem. Outro dia mesmo um cara queria aprender seppuku. Esse cara suicida até trouxe uma faca e começou a se empolgar. Kibo sorria e questionava: mas e aí? Choshu mostrava a língua, fazia sua pose tradicional e respondia: sem problemas. Quando ele me atacou, eu só tirei umas 2 ou 3 costelas dele antes de pedir para ele ir embora. Kibo comentava: você não mudou nada, hein, Choshu? Choshu questionava: e como estão as coisas com os outros no Japão? Takashi, Fujita, Enzo, o pessoal tá bem? Kibo respondia: cada um está envolvido em seus próprios assuntos e me deixaram sem notícias ultimamente. Ah, verdade, lembrei. O Takashi foi pra Índia depois de dizer que caras lutando contra tigres são melhores do que caras lutando contra humanos. Choshu brincava: tigres? Ele foi para devorar, mas talvez seja devorado. Kibo amenizava: bem, um homem como ele não deveria morrer só por causa de um tigre. Talvez ele apareça de repente um dia desses, sem aviso prévio, certo? Choshu pontuava: bem, podemos ir agora mesmo. Kibo questionava: o que, mas? Ir pra onde? Choshu respondia: pra fazer um pouco de exercício lá fora. Você veio para um treinamento especial para hiperbatalha, certo? Tem um cara incrivelmente forte por aqui, sabia? Kibo questionava: como é que é? Choshu explicava: os Estados Unidos não são brincadeira. No Japão dizem que dominei mais de 1.500 golpes diferentes e que quebrei mais de 3.000 ossos. Mas até eu fui esmagado e imobilizado de todas as maneiras por esse homem. Ambos partiam de carro e Kibo comentava: então existe um cara que te dominou completamente. Esse cara incrível tá aqui nos Estados Unidos. Choshu alertava: esse cara não é só forte, Kibo. Kibo questionava: ele pratica jiu-jitsu brasileiro? Choshu respondia: não, jiu-jitsu americano. Num flashback, o homem em questão dizia: não se limite apenas ao grappling, as regras do MMA também me servem, senhor. Choshu voltava a contar na sequência: Rico Fernandes. O jiu-jitsu se originou no Japão e foi aperfeiçoado no Brasil. E este homem aprimorou ainda mais nos Estados Unidos. Quando ouvi falar desse jiu-jitsu americano, pensei que seria algo bastante semelhante à luta livre, usando principalmente força física. No flashback, Choshu questionava:
Você conhece o golpe da velocidade divina? É um corte de distância instantâneo. Josh encurtava no single leg e via o joelho do seu oponente subindo e desencilhando o agarrão. Em seguida, Rico segurava a mão de Choshu e torcia num Kimura. Depois, Choshu contava do futuro. Para mim, que pensava ter agarrado sua perna, fui puxado com o braço preso. As posições fluíram naturalmente depois disso e eu fiquei preso. Rico torcia o braço de Choshu e ele gritava de dor. Em seguida, voltávamos para o presente, onde Choshu continuava. Obviamente eu não iria desistir, então Rico mudou para outra técnica. No final, fui finalizado umas 8 vezes durante um treino de 5 minutos. Rico brincou comigo como se eu fosse uma criança, e por causa dele, meu orgulho e minha confiança foram destruídas. Kibo questionava: "E você odeia esse cara, Choshu?" Choshu olhava de canto, olhava para a estrada na sequência e respondia: "Eu respeito ele. Rico é uma pessoa que todos gostam e respeitam. É por isso que ele recebe pedidos de aulas não só de todo o país, mas também de todo o resto do mundo. Enfim, chegamos. O dojo de Rico fica neste prédio ao lado." Eles desciam e na calçada Choshu falava: "De alguma forma, Rico é igual ao seu pai, Kibo." Kibo questionava: "O quê? Igual ao meu pai?" Num flashback, Rico dizia: "O senhor me deixaria me exibir um pouco, Sr. Choshu? Veja bem, eu usei minhas técnicas centenas de vezes contra centenas de pessoas e nenhuma vez machuquei ninguém." No presente, Kibo dizia animado: "Caramba, que legal! Acho que também vou virar fã desse Rico, hein?" Eles abriam a porta do dojo, mas lá eles se deparavam, galera, com Rico Fernandes no chão, gritando de dor. E à sua frente estava o campeão do ADCC, Márcio Jet Naito. Ele encarava seu oponente sofrendo no chão, e Sakura se aproximava dizendo: "Não se engane, Sr. Rico. Jet não fez isso de propósito. Foi apenas o ardor que o levou ao limite. Fratura da fíbula e ruptura dos ligamentos do joelho direito. Isso deve doer demais." E nessa hora se aproximava dizendo: "É claro que foi de propósito. Ele queria acabar com ele desde o início. Não sei que tipo de combinação ele usou porque eu não tava aqui, mas destruir ossos e ligamentos ao mesmo tempo é maldade, ou eu tô louco." Kibo encarava de frente e voltava a questionar: "E aí, não vai dizer nada não, maluco?" Nessa hora, Choshu se aproximava dizendo: "Pare com isso, Kibo. Sou eu quem vai fazer esse cara chorar." Rico detestava qualquer coisa que pudesse ferir as pessoas, mas agora estou com a intenção de quebrar seus ossos. Vou destruir esse cara. Jet virava a cabeça de canto, encarava friamente e Kibo questionava: "Aí, maluco, por quanto tempo você vai ficar ignorando a gente?" Jet olhava para o questionador e novamente virava a cabeça de canto. Kibo dava um empurrão no peito dele e dizia: "Ô maldito, responde logo." Com uma câmera, Sakura se aproximava filmando e dizendo: "Por favor, não o atormente assim. Jet tem problemas de audição desde o nascimento e não consegue falar." Kibo se surpreendia e Sakura pontuava: "Jet é surdo e mudo. Ele vive num mundo sem som desde que nasceu." Um flashback nos era mostrado Jet criança, todo maltrapilho, mas já com um revólver em mãos. E no presente, Sakura colocava um som bem alto. Kibo e Choshu tampavam os ouvidos e Jet sequer esboçava reações, pois não escutava. Já Sakura diminuía o som e continuava dizendo: "Jet nem consegue ouvir esse barulho ensurdecedor. Ele não poderia ter ouvido os gritos de Rico. Ele não o machucou de propósito. A culpa é de Rico, por não ter se jogado no chão e dado os 3 tapinhas. Para Jet, lutar é sinônimo de comunicação. Não é através da linguagem que Jet cria relacionamentos com as outras pessoas, mas sim lutando com elas." Nessa hora, Choshu dava um chute baixo no campeão e dizia: "O fato de você ser mudo e surdo não significa nada aqui. Então vamos lutar." Jet olhava para trás, erguia seu braço esquerdo e batia com as costas da mão. Choshu se abaixava desviando e dizia: "A luta começou." Choshu encurtava agarrando a perna do seu oponente com a mão direita, mas quando ele iria agarrar com a mão esquerda, galera, Jet subia com uma joelhada no meio do seu nariz. Choshu recuava sangrando, mas finalizava o agarrão. Ele começava a encaixar posição para finalizar e Jet se surpreendia, enquanto Choshu sangrava muito, mas torcia e dizia: "Essa deve ser a técnica que você usou contra Rico." As veias da região torcida saltavam da perna de Jet, e Choshu continuava dizendo: "Preso assim deve estar doendo bastante. Você pode cair no chão e dar os 3 tapinhas, sabia? Mas eu não vou te soltar de jeito nenhum. Vou fazer você sentir o mesmo medo que Rico sentiu. Aqui começa o inferno da chave. Vou começar quebrando sua panturrilha, e depois vou esmagar seu joelho.
E então, você vai começar a chorar como um bebê recém-nascido. Nessa hora, Kibo pensava: esse cara, o Jet tá sorrindo. Ele parece um bebê que acabou de encontrar seu brinquedo favorito. O Choshu tá aplicando um golpe perfeito no tendão de Aquiles dele. Mas o Jet nem pisca. Confiante, Choshu dizia: chama-se trava do tendão de Aquiles. Mas na verdade é muito difícil quebrá-lo. Por isso, vou usar outra coisa: a pegada no calcanhar. Um aluno de Rico comentava: caramba, a articulação do joelho está dobrada de uma forma impossível, gente, vejam isso. Sakura nessa hora sorria e pensava: Jet, pare de brincar. Ao mesmo tempo que ele pensava, galera, Sakura fazia o gesto do que ele iria falar com a boca. No mesmo instante, Jet, que fazia a leitura labial, rolava, pegava a perna de Choshu, torcia e Sakura pensava vendo Choshu tendo o troco. Sim, artes marciais são apenas um jogo, uma comunicação física que não envolve leitura labial ou linguagem de sinais. Jet colocava Choshu na mesma posição em que ele estava e comentava: caramba, o Jet prendeu o tendão de Aquiles do Choshu, enquanto este pressiona ainda mais o calcanhar em um ângulo horrível. Ruptura do tendão de Aquiles ou ruptura dos ligamentos do joelho? É um festival extremamente violento de imobilizações nas pernas. Jet olhava friamente, já Choshu, mesmo que sangrando, sorria e questionava: você já ouviu o som de um tendão de Aquiles rompendo? Ah não, você é surdo. É como um elástico esticando e rasgando aos poucos, até terminar com um estalo seco. É um som que você nunca esquece depois de ouvi-lo uma vez. No entanto, como eu disse antes, não é tão fácil assim. Filmando a luta, Sakura pontuava: para Jet, romper o tendão de Aquiles é moleza. Ele consegue fazer essa coisa horrível com a mesma facilidade que uma criança quebra a perna de uma boneca. Com um simples estalo seco, como se não fosse nada. E nessa hora aconselhava: ei Choshu, não se coloque em perigo. Comece se protegendo, cara. Evite o risco e use outra técnica. Choshu amenizava: você está brincando. Eu treinei apenas articulações durante todo esse tempo. Tenho a agressividade e o orgulho que isso me traz. Não posso empatar aqui. Jet nessa hora pensava olhando para a boca de Choshu. Eu não posso escutar nada. Choshu voltava a dizer: você pode me prender, mas eu não vou ceder. Se eu desistir aqui, não vou conseguir sequer me encarar. Jet fazia a leitura labial e pensava torcendo a perna do seu oponente, como um elástico esticando. O tendão de Aquiles de Choshu nessa hora, galera, simplesmente rasgava. Choshu gritava e Jet pensava: eu não posso escutar nada. O mundo das artes marciais é realmente delicado. Sangue é derramado, ossos são quebrados. Você sofre, mas não morre. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos armas. Não tínhamos nada para comer, mas tínhamos drogas. O único jeito de sobreviver era entrar para gangues, isso sendo homem, e se prostituir se você fosse mulher. Um mundo verdadeiramente tenso, mas eu não posso ouvir nada. Essa fenda seca que se rasgou, seus gritos, eu não escuto nada. Jet soltava e Sakura comentava: ele fez de novo. Mas por que não deu nenhum golpe no chão? Sakura filmava a cara de Choshu que sofria e na mesma hora Kibo avançava. Ele chutava Sakura e dizia: ei, para de ficar explorando isso. Sakura desviava a tempo e Kibo acertava apenas alguns fios de cabelo. Em seguida ele pousava. Já Sakura recuava dizendo: essa foi realmente perto, mas alguns milímetros e eu teria ficado desfigurado. Kibo dizia: exatamente, teria ficado mesmo. Nessa hora, galera, Sakura via que o que tinha sido mirado era sua câmera que se quebrava e caía destruída. Já Kibo ia até Jet e dizia: aí maluco, você é forte, mas você me irrita, porém eu te respeito. Pra você a luta é um meio de comunicação, certo? Nesse caso, que tal uma pequena conversa amigável? Jet respondia com sons incompreensíveis, fazia sinais de mão e Kibo ficava confuso, em seguida questionava: ei, o que ele tá dizendo aqui? Sakura respondia: eu quero lutar com você também, Sr. Miyazawa, mas não aqui. Eu quero lutar com você na hiperbatalha. É isso que ele disse. Jet participará da hiperbatalha como representante da América do Sul. E desta vez, ele lutará sem se conter. Kibo sorria e questionava: entendi, na hiperbatalha, né? Mal posso esperar. Sakura ia até Jet e dizia: vamos lá, Jet. Precisamos ir agora. Até a próxima, senhores. Rapidamente eles iam embora e Kibo escutava Choshu dizendo: esse cara é muito bom. Eu domino a arte de fingir de morto há muito tempo. Então, deu certo. Kibo questionava confuso: mas e aquele estalo? Choshu respondia:
eu consigo fazer aquele som com o calcanhar mesmo. Nos era mostrado uma estação de trem, em seguida um trem cortando o trilho. Jet parava acima da estação e gritava olhando para a locomoção gigantesca. Ele rugia feito um louco e a cena cortava para Chocho analisando a perna de Rico e dizendo: "Que homem assustador, ele rompeu o ligamento de Rico sem dó nem piedade." Kibo pontuava: "Eu estou pegando fogo, tô bem animado. A hiperbatalha estará cheia de monstros como aquele cara lá, né? O Jet, certo?" Nessa hora, galera, voltávamos para a estação. Lá um homem grande, com sobretudo, escutava os gritos de Jet e o narrador finalizava: 3 dias antes da hiperbatalha. E dessa forma, senhores, com um personagem lendário sendo apresentado pra gente, o vídeo chega ao fim. Fiquem de olho em Jet, pois temos um monstro aqui e ele vem do Brasil. O cara acabou de chegar e já colocou o Chocho pra se lascar, então estejam preparados. Pessoal, esse foi o vídeo. Se curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal. Se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.